bem, Anselmo. Quer dizer que você morou lá no sítio Olho d'Água, não é? De Olho d'Água você conta uma história pra gente que Eu voltei para as Almas. voltou pras Almas, Das Almas eu voltei para o sítio Beija-Flor, que fica ali sítio Beija-Flor. que fica dividindo com a fazenda que eu me criei em Pessoinha, na Primavera. Isso. Aí você casou. Não, fiquei ali, dali eu casei e fui para São Paulo. São Paulo. Aí de lá eu casei e fui para São Paulo. E de São Paulo eu passei lá um ano, mas não deu, voltei. Aí eu voltei para as Almas, novamente. Entendeu? Aí o casamento chegou ao fim. Chegou o fim, já aliás, tinha 3 filhos já. Tinha 2 filhas e um menino. Aí foi a vez que eu fui para o Recife trabalhar. Quando trabalhei, mas sempre eu vinha para as Almas. Sempre vinha. Sempre eu vinha trazer para as Almas lá, que meus meninos ficavam na casa do meu irmão e eu vinha lá, de 15 dias eu vinha. Tô entendendo. Entendeu? Até que eu fui mandado embora. Aí eu não tinha mais trabalhar, coloquei uma bodega e vim voltar lá para o Cunha, que era lá de Tubia, eu estava de Tubia. E lá, me estabeleci lá, depois foi que eu peguei namorar com ela e já se casei. E como é que foi esse que vocês se conheceram assim para começar a namorar mesmo? Na venda. Na venda? eu comprando cigarro. Ela ia para venda. Você era fumante? Naquela E época ela eu morava fumava. perto da venda. E ela morava pertinho da Era bem venda. pertinho, ela sempre ali, passava lá todo dia. E você de olho nela? Ela entrava lá, na verdade não tinha ideia, né? Ela entrava lá, comprava cigarro e tudo. Mas eu não tinha essa intenção, tanto assim, né? Assim, para que era assim, compreende? Mas não tinha aquela Não tinha intenção aquela de... muito assim de, não. Depois, pegando, paquerando, depois, É porque ainda hoje, José, eu digo pra ele assim, que a gente tem um dom de Deus, tá entendendo? Porque eu digo a ele e ele acredita, até hoje, nessa história que eu digo a ele. Porque no dia que eu ia pra casa de uma amiga minha, pra casa de um tio meu, eu me encontrei com ele na rodagem, por acaso. por acaso, né? E uma coisa tocou Mas no não meu coração, conhecia. né? Mas não conhecia, nesse tempo que ela me encontrou, eu não conhecia ela de jeito E nenhum. nem eu conhecia ele. Aí eu disse, Mas teve um toque no coração. me deu um toque no meu coração. Deus me disse assim, aquele ali é o seu. Aí eu fiquei assim em dúvida, né? Porque o seu. Aí quando eu cheguei na casa de uma amiga minha, que é minha prima, a filha de Nazinho, aí ele ia sair de lá de perto da casa dela. Olha. E já ela estava dizendo que estava paquerando com ele, mas ele disse que não sabia dessa paquera. Pronto, e cheguei no ponto de ela até ficar com raiva de mim, essas coisas. E aí depois eu cheguei na venda e eu me falei em namorar ele. Comprei Ah, cigarro. foi você mesmo. Foi. Você lembra como é que você Naquele fez? tempo, me lembro. Naquele tempo, o pessoal lá do sítio só chamava Pedra Rim com ele. Pedra ruim. Pedra Rim. Por que É. pedra ruim? Porque de tão sem vergonha que ele era, brincava muito com o pessoal, né? Aí eu cheguei lá na venda, peguei o cigarro, ele me despachou, eu paguei. Aí eu olhei pra ele e disse, ô Pedrinho, tu quer casar comigo? Não. Se tu quiser casar comigo, eu acabo o namoro com outro rapaz que eu era quase noiva com ele. Aí ele disse, tu tá aí de brincadeira. Eu disse, não, eu tô falando sério. Mas ele não me deu resposta. Aí quando foi depois de um certo dia, 15 dias eu fumei, não lembro. Aí eu voltei a pergunta de novo. Aí ele disse, quero. Quero. Pronto, aí a gente ficamos se paquerando, se conhecendo, aí depois meu pai cismou. Porque o povo antigo tem essa besteira de dizer que porque é casado e tem outros filhos por fora é ruim, né? Mas eu digo, pai, o que vale é o amor. E ele também assim não aceitava bem por causa da idade dele, porque eu tinha 22 anos, era filho. Tinha 18 Eu tinha 18 anos e ele tinha 22 anos de diferença, deu pra ele. 18 anos, eu tinha 38. Era. Aí meu pai dizia que não dava certo, que eu visse os filhos que ele tinha e visse a idade dele. Eu digo, mas não me importa, que eu gosto dele. E a gente chegou namorando e fiquei paquerando e aí depois eu fui quem carreguei ele. Pediu namoro e carregou também? Eu perguntei se ele queria casar comigo. Ele me respondeu que depois que sim, né? Com o tempo, ele respondeu E que depois a sim. senhora carregou ele? Depois eu carreguei ele. Não foi assim que você carregou, não. Eu fiquei na realidade, Olha, eu tenho você. Porque Né? eu não fui na frente. Ah, mas. Ela foi caminhando na frente. É. Pelo amor.
Não, porque Essa é boa, essa é boa. eu trabalhei, Oséia, muito tempo em Bezerro, casa de família. E trabalhei também uns tempos em Recife. Mas sempre voltava e trabalhava na agricultura de novo. Porque café, sempre, e castanha. porque sempre assim, todo ser humano que é agricultor, você sabe, tem aquele tempo que ele não dá para. Você tem que levantar a roupa, como se diz na linguagem popular, né? Tem que Procurar se virar, melhor, né? porque a agricultura é uma coisa que ela não. Tem tempo que você tem que fugir do bloco tapa, pegar outro ramo. É. Que fica uma dificuldade, é o tempo de uma crise, né? Agora, só que a gente que não vai a pulso, mas a vontade é de trabalhar. Porque nós somos acostumados à cultura. A cultura, para a gente, é uma coisa muito boa. A vivência é melhor, a gente respira aquele ar bonito, aquelas coisas. Trata da lavoura com o maior prazer, ver a lavoura crescer nos nossos olhos, ver lucrar, é muito bom. E emprego a gente vai porque é o jeito. É. Aí Né? né? Sair, Isso porque é não fato. tinha outra Não solução. tem, né? não tem solução, mas você tem que sair. Como é que foi seu tempo de juventude? A senhora lembra? Lembra, Zé? A gente. É feito que eu estou lhe falando. A gente trabalhou muito na agricultura. A gente tinha cada casa. Meu pai dava um pedacinho de terra para nós trabalhar, né? Aí cada um plantava seu pedacinho de roça. Quando não era roça, era macaxeira, que é mais rápido de colher, né? E criava galinha de meia, apanhava castanha, apanhava café. E estudando. Hoje eu agradeço minha vida primeiramente a Deus. E a segunda, Madrinha Maria Nilde, que era a professora do Cunha. professora. Era minha madrinha ela. E foi quem ensinou nós tudinho. Aquele pessoal dali do Cunha, foi tudo formado por ela. Nós só estudamos até a 4ª série, mas hoje o que a gente sabe, nós agradecemos a ela. Ontem a gente tomava conta dos nossos irmãos. Pai era machanta aqui em Sairé. Pronto, e é que a vida assim, né? Continuou. Eu continuei namorando com ele. Mas eu só passei 2 meses e poucos dias namorando com ele. Aí quando foi com 2 meses e poucos dias, eu desisti de viver em casa. Aí cheguei lá, botei uma roupa minha numa mala, e cheguei lá na venda dele e perguntei a ele: se você quiser morar mais eu, não é casa. E se você não quiser, eu vou voltar para trabalhar em Bezerro de novo, na casa de família. Aí ele disse, não, vamos lá para a casa do meu pai. Aí eu botei ele na frente, puxei ele na frente, e nós fomos lá para a casa do meu sogro. Só que quando nós chegamos na casa do meu sogro, não chegamos lá. Chegamos na casa do meu cunhado, do Mané Paulino, e fiquemos. Pronto, aí eu passei, eu não lembro, Zé, se foi 2 meses ou foi 3 lá. Foi nessa faixa, foi, filho? Na faixa de 3 meses, nós passamos lá. Aí meu cunhado, Mané Paulino, disse que eu só saí de lá casada com ele. E dito e feito, eu só saí de lá casada. Aí meu pai tinha uma casinha lá perto da Genô, na Zaima. Deu para namorar, ele ajeitou a casinha mais pai. E fizemos lá uma montagem, lá uma reforma. E eu vim para aqui 6 horas da noite, no dia 1 de dezembro de 81. Eu me casei aqui com o Padre Miguel. O Padre Miguel foi quem fez nosso casamento. Agora, por que você não ficou na casa do seu pai? Teve algum problema com relação Teve, à Oséia. aceitação do seu Não, pai? não foi tanta relação. Era porque, assim, era 5, 6 dias de casa. E você já acostumado também a trabalhar assim no canto, no outro. E eu esquentei a cabeça um dia, coisa de criança mesmo, de juventude. Aí eu disse, não é de eu ficar ligando aqui com as minhas irmãs. Eu vou embora, voltar para trabalhar em Bezerro de novo. Passo lá 1 mês ou 2. E aí depois vem embora. Ele disse, não vai não, que eu vou para casa da minha mãe. Aí eu fui para casa do pai dele. Aí quando eu cheguei na casa do pai dele, fiquei na casa do meu cunhado, Mané Paulino. Aí lá eu só passei 2 meses. Com 2 meses, aí meu... Não, mas me casei. é bem assim, é porque quando você sabe, quando a pessoa está assim, sempre os pais e a mãe ficam dando no gogó, né? Às vezes aceita, mas fica dando no gogó, dando conselho, porque é casada, não sei o quê. É isso, Foi o que eu falei para ele. E você não teve medo não de perder a namorada? Ou vai ficar todo mundo dizendo, o rapaz vai casar com um camarada que foi casado, que tem filho. Hoje ainda tem pessoas que sofrem isso, imagine há 40 anos. Já estão casados há quanto tempo? Foi no dia... Já tem 38 anos. No dia 1 de dezembro de 81. 81, 91, 2001, 2011, 30 anos. Quase 38 anos, né?
Muito bem. Graças a Deus, graças a Deus. Para mim foi ontem. E Anselmo, o que é que acha? Bom também. Pra mim, Foi bom também? Graças a Deus, tá bom. Muito. É. Já passei por muitos altos e baixos, mas hoje em dia, graças a pobreza, Deus. a pobreza em família não é problema. Né, Zé? Não, se Ele é de cor aí, negócio com a frase assim, porque eu não falo em vida ruim nem vida boa. Eu falo da vivência. Da Porque vivência. todo mundo tem. O rico, sapeto, passa por algum dia, passa por o rico. Não é pensa que não é passa a mesma coisa. Todo não. mundo, todo mundo é igual. Tem embaixo e baixo na vida. A vida não é paraíso para ninguém. E vocês têm quantos filhos? Nós só tivemos duas. Duas. É a Cristiane e a Cristina, né? Que é casada, né? Tem um netinho, que é aquele ali, da foto. Muito bem. E tá chegando outro aí. se Deus Tá chegando quiser. outro, né? Ela tá com 4 meses. É homem de novo. 2 e você tem 5 filhos, né? Porque da primeira eu tive 3, né? 3. Da primeira eu tive duas meninas e um menino. E eles não moram em Sairé ou moram? Um morreu, Um morreu. uma mora em Bezerra e outra mora em São Paulo. Eles sempre têm contato com você? Tem não. A de São Paulo não tem A de mais São contato Paulo, de jeito não. Não tem contato de forma alguma? Tem não, de forma alguma. Porque ela mora pra lá e eu pra cá, pronto, ela não pode vir aqui. Porque ela lá que a mãe se casou, tem um filho que é deficiente. Ela não pode sair. Compreende? Porque o filho dela é especial. E a de Bezerros? A de Bezerro casou, mas separou, se vier lá. Ainda hoje eu vi ela. Mas Ah, ele vai sempre todo vê, né? mês lá na casa É, dela. vai Ele também. vai. Vai, né? Vai. E eles frequentam aqui sua casa? Frequenta, Ela Zé. frequenta. Assim, diretamente não, porque ela trabalha, o menino estuda, né? Ela trabalha Mas no se dão sindicato bem, todo mundo, demais. né? Também, tá bom. Ela trabalha no sindicato em Bezerro. É? É. Como é o nome Você dela? conhece a Selma, deve Selma. conhecer. Selma, não lembro não. Pois é, quer dizer, é uma história interessante nessa história de vocês, né? É. E no tempo que vocês se apaixonaram e casaram, que estavam namorando, eu acredito que muita gente botou... Falou muito. Falaram muito. É porque sempre. Muita gente deu com os dentes Entendeu? na língua, como costumam dizer por aqui, porque, né? Mas naquela época, né? É. Porque naquela época, Nem pra toda eles... época fala, né? Sempre o pessoal tem um alto mal de se botar a cabelo dos outros. É. Se envolver, né? Não é assim? Sempre existiu isso, né? Sempre existiu. Naquele tempo era mais, né? Aqui, É, Eu acho pouco mais mais ignorante. hoje. É mais hoje? Hoje é mais que é pior. Eu acho assim, naquele tempo. É porque depende muito do nível da pessoa. Tem gente que é muito, né? Que gosta muito de. É. Não é assim? Agora, vocês participavam das festas aqui em Sairé? Na Capela do Cunha. Só a Na festa capela- religiosa? A gente, era eu e a filha de Prácido, a filha de Dana Zefa, as minhas amigas lá do Cunha, né? A gente era quem cantava o mês de maio todinho lá. Ah, você É. fazia parte do coral. Fazia, no coralzinho da capela. Aí a gente cantava os 30 às 31 noite. Aí, por isso que eu mandava perguntar a ele se ele ia pra capela de noite. Ele dizia, não sei não, vou resolver. Vou resolver. Mas era ele que ele ia, né? Aí quando estava dando onda de forte, né? Não, era porque assim, eu olhava, o menino chegava lá, o menino, eu mandava pro menino. O menino chegava lá e dizia assim: Ô Anselmo, tu vai pra festa de noite, pro terço? O texto. Eu dizia: por que você quer saber que eu vou pro terço? Ele ficava insistindo, aquele me dava raiva, mas ele dizia, me dava Não raiva. vou. Dizia que não ia. Mas não sabia que ela nem estava ainda namorando, não sabe? Eu não tinha nem Só pensamento de paquerando, namorar só. com ela, não. Aí ele ficava, mas ele não sabia. Porque se fosse coisa que ela não dizer, eu ia, né? Ah, Era- olha a revelação, Se ela mandasse 38 anos assim- depois. Se ela fosse assim, olha, ele vai lá pro texto que eu vou. Mas ele não dizia, ele só pegava e investigar. Só investigar. Ele investigando e Ih, dizia, por que você rapaz. quer saber? O que é que esse menino quer que tá investigando tanto, né? Ela manda isso, que eu me acabou, porque ele perguntava, em vez dela dizer assim, pergunta se ele vai, eu digo ele que vai, né? Não, pergunta não, diga ele que vai pra frente que eu vou. Ou quero falar com ele, qualquer coisa, né? Aí quando a gente vinha no caminho, eu pegava os caroços de café e ficava sacudindo o guarda-chuva dele. Os Aí ele caroços de café. Era. Pra ele olhar pra trás, né? Que eu vinha atrás, ele vinha na frente, ele ligeiro. Não olhava pra trás, eu sacudia o caroço de café. É pra andar só ligeiro. Aí Pra andar ele no dizia, pequeno mas que nem quem eu, não. sacode tanta da coisa neu? Mas era eu com os carocinhos de café pra ele olhar pra trás. De noite, no escuro. De noite. É, olha só. A né? vida, né, Zé? A vida da gente é cheia de problemas, né, Zé? Cheio de problema, né? Aqui embaixo, né? Mas você, então você deu muita mancada, né? Porque
Alguém estava lhe provocando e você não estava percebendo. Mas era muito. Eu estava no cambo, ela mandava arrumar um cambo de amiga dela, eu sabia qual era. Eu via assim, aquele negócio sacudindo, mas não sabia quem era. Eu não podia responder porque eu não sabia quem estava sacudindo. Entendeu? Pois é, interessante essa história, viu? É. Muito bem. E vocês moraram muitos anos no sítio, né? Vocês lembram de alguma coisa assim que chamou a atenção naquelas épocas que moravam no sítio? Alguma história? História de, como costumam falar por aqui, de mal-assombro? Existia muito, Rosana. Eu não sei o mistério, por qual razão existia isso. Mas você chegou a ver alguma coisa, Anselmo? Só cheguei a ver. Sim. Aqui via gemido. Gemido? Na verdade, havia gemido. Havia vulto. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver. Gemido. Como assim gemido? Você vê que a pessoa cantar gemendo, a pessoa quando é doente não geme, né? A pessoa ouvia. Agora, naqueles cantos, por sinal, rapaz, eu morava numa casa, aquela era mal assombrada, rapaz. E o que é que acontecia nessa casa? Rapaz, olha aí. Bate na parede. Aí vem meio de ponto. Buf, você sabia quem era. Entendeu? Dá vontade de correr, não? É muito ruim. Era ruim demais, é muito ruim assim. Nessa mesma, assim, morava assim no pé da ladeira, a ladeira muito grande, e o café fechado. Assim, fechava o café, o sítio era dividindo. A rodagem dividia os dois terrenos. Muitas e muita gente se assombrava lá. Meu irmão uma vez assombrou-se lá, no meio da ladeira, rapaz. Eu ia subir na ladeira, um cabo cansado, passou por ele já morrendo. Quando passou perto dele, aí acabou-se. Ele quase morreu, morrendo de medo. Vocês já eram casados nessa época? Não, nesse tempo eu não era Da casado. casa mal assombrada? Não, eu morava com uma outra. E você tinha muito medo, ou não? Tinha, Zé. Eu tinha medo, assim, de andar de noite, toda vez eu tinha andar de noite. Porque toda noite. Olha, hoje não, mas naquele tempo, quem andasse de noite, achasse que não visse coisa, era mentiroso. Sempre acostumava a ver ou vulto, ou a rapinha da areia nos caraveiros, entendeu? Às vezes gemido. Sempre a pessoa ouvia aquilo. Às vezes você andando, os cabatais de você sentia aquelas pisadas. E não era ninguém? Não era ninguém. Entendeu? Uma vez meu irmão morava nesse tempo, morava também lá, trabalhava no Brasil Novo. Aí naquele tempo só largava quase 5 horas, quase 6 horas, e meio que chegava a matar limpando. Aí ele vinha subindo a ladeira do Brasil Novo, com enxada nas costas. Quando chegou na beira do caminho assim, tinha um cachorro grande, assim, acocorado. O pessoal tem o costume de dizer, isso aqui nunca bula, né? Aí, quando ele viu o cachorro aqui, fez a menção com o cachorro com a enxada assim, o cachorro pulou pro outro lado. E terminou ele dando no cachorro, o cachorro pulando, terminou ele se assombrando e correndo, e o cachorro não saiu do canto. E o cachorro não saiu do canto? Terminou se assombrando. Interessante, com isso, Acontecia. Agora, eu penso assim, porque hoje não acontece, hoje também ninguém anda hoje, né? Quem é que anda hoje de noite? Porque naquele tempo tinha muito sítio, muita árvore, muitas coisas, entendeu? Estou entendendo. Tinha muitas coisas naquele tempo, hoje não. Hoje você só tem medo de encontrar um elemento no caminho de noite, ou não é? Mas naquele tempo acontecia muitas e muitas coisas da pessoa se assombrar. A senhora chegou a ver alguma coisa no sítio desse tempo todo que morou? A gente via lá do lado da casa do meu pai, tinha o terreno de Joaquim Ive. Só que era no outro alto. No outro alto. Aí a gente vinha aqui as tochazinhas de fogo. Ah, viu tocha? Tocha. Aí o povo dizia que era com mato fulozinha. Mato fulozinha. Aí elas davam pancada umas nas outras. Acontecia aquilo mesmo, porque eu só via muito aquelas tochas. E você chegou a ver era algum dia? Nunca vi não, eu não cheguei a ver, mas muita gente via. De lá nós via aquele muita. fogo azul se encontrando, batendo. Só via de longe, né? E o que era isso, hein? Ninguém O sabe. povo dizia que era com mato fulozinho, outro dizia que era alma que estava perdida. O pessoal dizia muita coisa. Uma né? alma que estava perdida. Era, só que ninguém sabe até hoje o que é, né? Nós via aquelas tochinhas longe. Elas iam encostando perto umas das outras. Quando chegava perto que se topava, saía aquela faísquinha de fogo. E hoje em dia Não ninguém tem mais fala. isso, não. Hoje Foi o que tem mais isso, aconteceu? não. Não sei. A tocha morreu? Não sei. O mato fulozinha morreu? Mas sabe o que é? Não Porque sei. depois que. Ponto. Ninguém vê mais hoje pelo seguinte. Eu vou levar porque
Porque naquele tempo tinha muito sítio, muitas... hoje é tudo descapinado. Também ninguém mais de noite, não tinha canal de noite para ver. Ninguém anda de noite. Como é que vai ver? Aí não vê nada, né? Não vê nada. Só vê quem anda à noite, né? Quem é que anda hoje de noite? Ninguém anda, porque primeiramente não tem mais casa no sítio, é tudo descampado, entendeu? É muito descampado. Por exemplo, ali, ó, mesmo ali no sítio Caboré, tinha uma casa que foi do final de Bié. E o pessoal ia para lá, passava, jogava pedra lá no povo. Jogava pedra. Jogava pedra. Aí quando foi um dia, se juntou um bocado. Foi Zé do Monte, foi meu irmão Vitor. Foi um bocado para lá. Disse, vou ver que sacode de pedra lá. Aí foram, ficaram dentro da casa, tudinho. Ninguém se mexeu. Quando acabar, disseram, vamos embora, que ninguém sacudiu pedra. O cara disse, eu queria que o cara sacudisse uma pedra agora para ver. Ele não findou a palavra não, o cara sacudiu uma pedra nele assim, bateu na parede que ficou aquele bolo na parede. E eles correram. Todos eles correram. Foram pegar o fantasma e correram com medo. Foi de noite isso, foram dormir de noite e ficar lá dentro de casa, não teve nada. Tudo caladinho, não apareceu nada. Depois, onde eu queria que pelo menos levasse uma pedra. Não, eles não foram investigar. Tinha que provocar, né? O fantasma. Mas quando não findou a palavra, não. Quando meteu a pedra dele, bateu assim na parede, que a pedra quando bate nos irmãos, fica aquele bolo, né? Aí ficou, eles aí, ó, correram. Zé do Monte, Vitor, meu irmão, e foi mais os dois ou três. Foi uns 5 que correram mesmo. Mas os 5 pessoas correram com medo de fantasma? Sim. Era pra ter enfrencado. Mas como? Se eu via a pedra sacudindo, não sabia quem estava sacudindo. Então, você não tinha jeito de acender candeeiro, não? Não, quer tudo no escuro, né? No escuro, né? Eu estava dentro de casa para ver. E também se acendesse o candeeiro, o mal-assombro ia embora, né? Eu podia voar também, né? Porque isso foi muita gente para fazer isso e acontecia isso mesmo. Ninguém sabe o mistério. Tem um mistério aí, né? É um mistério isso, que ninguém sabe. Meu irmão meu foi. Foi muita gente que passava lá e via. Passava por lá e ia para a pedra. Seja lá quem fosse. Você sabe que as coisas ficam estabelecidas, né? Aí quando chegou, vamos para ver se é boa em nós mesmo, nós vamos para lá de noite dormir lá. Vamos a casa era velha, não morava conferir esse negócio de pé. A casa era velha, não morava ninguém na casa não. Eles foram, ficaram dentro de casa tudinho, em casa, para ver alguma bagunça. Aí esperaram. Já depois de meia-noite, disse assim, vamos embora, que não é a conversa do povo. Eu queria que voasse uma pedra nele. Oxi, não findou a boca não. Tá vendo? Corre. Com medo da pedra. Eu não sei esse mistério, que você andava de noite assim e você via, também não era todo mundo. Tem gente que não vê nada mesmo não. Tem uns tipos de bicho mesmo, não vê nada não. Mas muita gente vê. Muita gente vê. Vulto, gemido, como eu estou dizendo a você. Tem muitas histórias desse tipo por aí, né? Tem muitas histórias. Eu não sei assim o motivo que... Mas hoje não tem, tá certo, hoje não tem, porque hoje o mundo está descampado, não tem mata, não tem... Hoje essa energia elétrica mudou muito, ficou tudo muito claro, né? E também Zé, ninguém anda, Zé. Não tem casa, não tem nada. Antigamente o pessoal andava, o pessoal ia trabalhar o dia todinho, quando era de noite eles iam para a bodega beber aguardente, quando voltava tarde da noite conversando, entendeu? Às vezes 2, 3 conversando, às vezes vinha uma pessoa só. Acostumava sempre ver isso, ver pantinho. Entendeu? Acostumava ver. Não era todo mundo que via, não. Tem gente que andava de noite, mas não via, não. Mas tinha uns que parece que tinham a natureza fraca, não sei por que não, que via isso. Muito bem, muito bem. Então, gente, ouvindo essas histórias de vocês, tanto a história daquela realidade que vocês viviam, né? Essa cultura, né? O que o pessoal falava também, as crenças populares, né? Porque era bem forte a crença na comadre Florzinha. A comadre Florzinha, olha, por incrível que pareça, rapaz, só que quem vê. Eu já ia dizer. Olha, ela pega a corda do cavalo, A esquilina do cavalo. Ela faz umas trancinhas, que eu duvido você desmanchar, eu fazer, bem fininha. Tem que cortar com a tesoura no outro dia. Não é quem desmancha, as cocotas. Entendeu? É subeia, que nem gente, agora é o subeia bem fininho. E você já chegou a ouvir? Muito. Elas montavam no cavalo, botavam para correr de noite, aí o cavalo, a noite toda de cavalo correndo. Você chegou a ver algum cavalo correndo à noite? Vi, eu só não, muita gente via. Naquelas fazendas, inclusive na fazenda que eles moravam mesmo.
Mas, rapaz, agora isso não é também direto, não. Era por tempo. Era por tempo, né? Era que só via os cavalos correndo e a gente via que ela fazia tanto na querida do cavalo como nas bonecas de milho também ela fazia aquelas trancinhas. Eu não sei, não há quem desmanche, não. Muito bem, muito bem. Gente, qual conselho vocês dariam, ou daria, né, para esse pessoal todo que está nos assistindo agora? Muita gente está nos vendo, muita gente vai nos ouvir através da Rádio Saíra FM. Qual conselho vocês poderiam dar, principalmente para essa juventude, né? Ó, porque vocês já têm, né? A senhora falou que tem 55 anos. Vou fazer 56. Mas já vai fazer 56. Já. Anselmo já vai fazer 76. É, Né? Bem vivido. é. 38 anos de casamento. Graças a Deus. Criaram e viram, né? Criaram os filhos e viram os filhos crescerem. Situação difícil. Né? E Formei. era difícil aquele período lá Olha, Zé, da criação dos o filhos? mundo é difícil. Era difícil criar família, agora só que os pais tinham moral de criar filho. Tinha moral e hoje não tem, não? Não, O que foi que aconteceu? é porque meu pai mesmo, não é brincadeira você criar 13 filhos no lugar dos outros. Meu pai naquele tempo, o governo pagava para estudar. Só ele pagava cada. Eu não sei quanto era, porque eu sei que era pouco naquele tempo. Mas tu pagava? Mas pagava. pagava. E a gente saía, se levantava bem cedinho, 5 horas da manhã, ia trabalhar. Quando batia 6 horas, vinha para casa, tomava café e ia estudar. Quando legava de 11 horas, quando nós chegava, não ficava em casa vadia não, pegava a e ia trabalhar. Só chegava em casa meio-dia, quando para chegar do 8 para trás, meio-dia. Entendeu? Mas só fazia passar a ordem. Outra coisa assim, não tinha essas brigas, esse desentendimento. Eu acho que primeiramente, princípio religioso que não tem. Tá faltando princípio religioso nas Com pessoas. certeza. As escolas só ensinam o que não presta, pode falar a verdade, certo? Porque no tempo que a gente era menino, que ia para a escola, quando chegava, se rezava para poder ir na escola. Primeiro rezava, dava bom dia, era lei. Entendeu? Quando batia 11 horas, a gente lá chamava o recreio. Naquele tempo não existia bola, não. Entendeu? A professora atrás uma laranja verde, ela mesmo separava os meninos para jogar um com o outro e as meninas pular corda. Agora tinha que brincar, porque senão eu não vou não. Porque se não fosse de castigo. E tem uma coisa, quando o filho, quando Caiu. o aluno ficava rindo para a professora, ela dizia, os pais estão no cacete de filho. Hoje, você vai, o que eu vejo falar, inclusive minha filha mesmo, vai dar à escola um menino com 10 anos drogado. Quem é o que pode disso? Primeiramente, o pai que não tem esse princípio religioso, é a escola que não ensinou Deus, que é obrigado a ensinar. Que nós ia para a escola, tinha aquelas aulas sobre religião. Religião. E hoje não tem mais. Hoje né? não tem isso, rezava, tinha aquela sobre a religião, ensinando quem era Deus, como podia viver, o que não podia fazer, que Deus era pecado, que não aceitava. Era isso. E hoje, você vê a escola hoje em dia, eu não acho que ensina, não ensina. Porque a educação quem dá é o pai e a mãe. A escola ensina a ler. Ensina Agora a educação vem de casa, do pai e da mãe. Errou, o pai e a mãe chama e exempla. Verdade. Interessante. Entendeu? Não é assim? Naquele tempo não, hoje não. Hoje uma professora não bota de castigo, naquele tempo tá, ficar de castigo. Ficava mesmo que esse negócio de. Hoje se uma professora pegar no braço do menino, quando pode chegar lá, essa tá de. Como é que chama? Do Conselho Chega Tutelar. essa de conselho tutelar, chega o pai ou a mãe querendo brigar com a professora, entendeu? O que falta no mundo é moral. O ensino tem que ter moral. É aqui, se não quer, vá daqui. Entendeu? Tem que ter moral. Não quer atender a professora, então sai. O pai bota quando quiser ou Sai, não. aqui não fica. É, tem que ter moral. Aí por isso que o Brasil tá bagunçado que ele tá, né? Aí chegou tanta bagunça que você com jeito não tá a presidência. Cheio de bandido, cheio de ladrão, pegou da onde? A educação começa dos pais e da mãe. A professora apenas vai ensinar. Muito bem. Não é assim? É assim. A professora vai ensinar. Eu acho os estudos de hoje, para aquele tempo, muito diferente de hoje. Muito. Entendeu?
É muito diferente. E qual é o conselho que você daria para esse pessoal que está nos assistindo agora? Esses cabas novos que levantassem a cabeça, pensassem no dia da manhã, abandonassem essas coisas que não prestam, que vive tocado, porque a vida do erro só trai desmantelho, né? Os pais tomassem mais providência com o filho, né? E criassem, educassem, procurassem Deus que é necessário, não é? Tivesse uma religião, porque a religião é quem conduz você a Deus e você sabe viver. Não é aprender a viver, não é? Mas criado como animal, do mesmo jeitinho, né? Tem que educar, como meu pai educou, e muitos educou, eu vi educar no meu tempo, quando eu era pequeno. Porque você vê, pai, olha, não é brincadeira, a pessoa cria 13 filhos no lugar dos outros. Naquele tempo tinha patrão rim que nem a gota, viu? Era rim, era patrão mota-fome, que tinha demais, avarento, que era, entendeu? Mas os pais tinham filho, tinha ordem em casa. Pai, olha, pai nunca passou de decepção com o filho. Ninguém nunca chegou em casa para reclamar pai um filho que ele fez tentar cantar assim. Para dizer, olha, nós trabalhamos mais ele assim, ele não dizia a nós, olha, não mexa no que é dos outros. Não pegue no que é dos outros. E nós ficamos assim. Podia dormir em cima de dinheiro. Não pegava não. Né? Se chegasse com uma coisa em casa, e onde você arranjou isso? Como foi que você arrumou? Embora que ninguém que chegou mais, ele perguntava isso. Entendeu? Ele perguntava. E a senhora, qual conselho daria para essa juventude que está nos assistindo agora? Primeiramente, Oséia, que é que nem meu marido falou, né? Procurasse uma igreja, uma lei, se aproximar mais a Deus. Que você sabe que o mundo está próximo, né? Deus está próximo a vir buscar a igreja dele, que nem diz, né? E o conselho que eu dou a essa juventude era que estudasse mais, obedecesse seus pais, suas mães. Hoje em dia, quem tem mãe tem pai é rico. Que hoje em dia, quando chega o dia dos pais e o dia das mães, que você não tem um pai, não tem uma mãe para dar uma bênção, é um desgosto muito grande que a pessoa tem na vida. E que procurasse respeitar os pais, as mães, as professoras, e que seguisse Jesus, porque a gente, quando está com Jesus, está com tudo, né? E se a gente não está do lado de Jesus, nós não está com... Porque, se nós não tiver Jesus do lado, nós não tem nada, né? porque meu pai é assim. Era isso que eu conceito que eu dou, é isso, a meu pai era muito juventude. pobre, mas meu pai era religioso. Minha mãe era religiosa. Quando teve nós saímos de lá, meu pai saiu de lá, lá da primavera de noite para vir aqui em missão de noite. Trabalhava o dia todo alugado, de noite, chegava em casa, nem café não tomava, vinha para aqui, olha, assistir a missão. Mal e cheio, para quando voltar tomar café, dormir para ir trabalhar. Veja que é muita coisa, para quem trabalha alugado. Eu estou achando que a nação, o povo se afastaram de Deus, não quer saber de Deus. Então, assim, é por isso que vem abaixo de todo lado. É isso, não é outra coisa. É. Não tem moral para os filhos, não sabe criar os filhos não respeitam os pais. As escolas também é culpadas, como eu estou dizendo, que a culpa vem do ensino, não vem de outro canto. Porque se tem um filho fazendo bagunça na escola, a professora pode educá-lo com ruim. Está ensinando. Se o pai é uma macharrinho, apoia e tira para outro canto. Aqui não ensina, aqui não ensina desse modo. Aí o estudo virou bagunça. Mas o tempo hoje, apesar de tanta violência, está 1000 vezes melhor do que o tempo que eu fui criado. Porque tem muita chance de melhorar de vida. Daí você aprende profissão, entendeu? Olha, quando eu fui trabalhar mesmo, que eu trabalhei no Recife mesmo, eu não aprendi profissão porque eu já estava de idade, eu mesmo gosto da cultura. Mas eu aprendo a ser chofer se quiser, eu aprendo encanador, aprendo eletricista, aprendo o que quiser, mas de graça é que eles ensinam. Eles têm aquele prazer de ensinar. Eles têm aquele prazer de ensinar você. O caso é você querer desenrolar-se. Entendeu? Você trabalha, quando sai daquela firma, recebe uma indenização sem questão, sem abuso. Você pode investir, desdobrar. Quanto tem gente no número de vida de emprego? A educação faz a diferença. Eu tenho irmão mesmo que é Como muito. vai? Eu tenho irmão que é muito bem de vida, Zé. Eu tenho irmão que é muito bem de vida, agradecer. Só foi o que pôde estudar. Nós pai criando na escola, mas esse foi o caçula derradeiro, teve mais privilégio. Ele foi ali, quando o pai se mudou lá desse lugar, veio aí para Cunha, lá para Azaima, ele estudou aquele grupo do Cunha. Foi dali que ele que foi estudando, quando a professora não tinha mais o que ensinar ele, que ela não vinha mais, que era filha de um motor,
que não tinha mais que ensinar, perguntou ao pai se o pai tinha folia em bezerro, parece que tinha. Aí eu mandei esse menino para lá para eu estudar, que esse menino tem uma cabeça muito boa. Aí o Noé foi para a casa de Catota. E lá foi trabalhar na venda do filho de 15 Ponte e começou a estudar lá. Quando foi depois, parou o estudo de lá. Ele foi para São Paulo, chegou em São Paulo, empregou-se no banco, o emprego dele foi no banco. Empregou-se no banco e foi desenrolando para lá, depois passou a ser gerente de banco. Ele entrou como caixa no banco, depois passou a ser gerente. Quando foi um dia, ele chegou para trabalhar, estava em cima do gabinete do balcão. 15 dias de pensão dele e a passagem de avião para ele ir para o Maranhão. Ele não sabia nem para que lado ficava o Maranhão. Ele não sabia nem para que lado ficava. Pronto. E o banco, quando manda para o assim, não quer saber não. Só veio em casa voltar, pegar a roupa que tinha, que ele morava em apartamento com os amigos, os troços foram lá para os amigos. Veio para o Maranhão, chegou no Maranhão, ele não sabia não. Qualquer confusão lá no banco, quem primeiro vai é o gerente. Aí ele chegou lá, ficou lá ali de frente do banco até o Bactaú, eu estive lá, o Bactaú. De lá se casou, hoje é um grande empresário, bem de vida, tem fazenda, tem tudo. No Maranhão, mas a cabeça abaixo deu o quê? Não é o estudo? É o estudo, É o né? interesse, né? E também querer prestar, né? Tem muita gente que estuda, mas não quer, né? Tem gente que estuda, mas não quer prestar. Os jovens hoje deviam fazer, né? No meu pensamento assim, meu pensamento assim, é a falta de Deus. A falta de Deus. E como é? Eu tenho certeza pura que é. O pessoal não quer saber disso, só quer saber de beber cachaça do que não presta. Jogar palavrão, dizer palavrão, não procura Deus, que é a vida. Que é a vida. Que é o nosso caminho certo, né? Porque você tem nos Deus, você tem rumo para seguir a vida. Não tem Deus, você vê o que vê. Verdade. Olha, muito obrigado por me receber aqui na casa de vocês. Obrigado, que eu. agradece. Eu que lhe Eu agradeço. acredito que muita gente vai gostar dessa entrevista. Vai gostar de ouvir. E de ver também, né? Não, pode crer, porque é assim que é você. A minha família é religiosa, a minha família tem, pode perguntar, a minha família não tem um bagunceiro não. Pode especular a família dos Paulinos aí. Se ninguém vai dizer que é gente bagunceiro, não, ninguém vai dizer isso a você. Pararam muito carinho dos homens que os homens moravam no conto, os patrões gostavam muito dele, tinha respeito a ele. Pai esse negócio, pai não tinha esse negócio de um filho errado para encapar de nada dele, não. Casado mesmo, ele reclamava, não é assim não. Não é assim não. Era, perfeitamente. E pai era, graças a Deus, ele criou nós. E hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz porque ele soube me criar. Muito bem. Muito obrigado. Não é, A Rosa? você também. Muito obrigado, Quem lhe moço. agradece. A gente Coisa que boa. agradece. Meus amigos e amigas, nós conferimos aqui a história do compeiro Anselmo e da compeirazinha. Com certeza, essas experiências vão servir muito para a gente, para todos nós. Nós aprendemos uns com os outros. E a história do Anselmo, a história da Zinha, serve de reflexão para muita gente. E eles disseram aqui, através dos seus conselhos, qual caminho dá certo. E é esse caminho que a gente precisa seguir. O caminho do respeito, da honestidade, do reconhecimento às coisas sagradas, o caminho que é da prosperidade. Não essa prosperidade financeira a qualquer custo, mas a prosperidade da moral e dos bons costumes. Bom, se você que conferiu este programa achou interessante, compartilha para que muita gente tenha acesso a tudo isso que foi tratado. Na próxima semana teremos mais um programa compartilhando experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve nos encontraremos.